Quem tem energia positiva, quem tem energia boa, a gente sempre vai conseguir sobressair de situações. Por isso que é sempre importante a gente cuidar da nossa energia, da gente cuidar da gente por dentro, porque é isso que vai nos dar força naquele momento que a gente mais precisa. Sempre quando a gente passa por qualquer dificuldade na vida, seja uma dificuldade no qual a gente consegue encontrar uma saída, ou seja aquela dificuldade em qual a gente está no fundo do poço e a gente não vê saída nenhuma. Aquela luz no final do túnel que a gente quer enxergar, que a gente quer ir até lá e a gente não consegue. Quando a gente não vê solução, quando nós cuidamos do nosso interior, quando nós cuidamos da nossa energia, a gente consegue vibrar positivamente, mesmo diante de qualquer situação negativa. Porque é quando acontecem os milagres, é quando acontecem coisas inexplicáveis, quando acontece alguma coisa boa no meio da tempestade. Ou seja, quando nós procuramos o socorro, quando nós procuramos ajuda, Deus ele sempre está ali para nos ajudar. Né? Tem situações que a gente não está enxergando, tem situações que a gente perde aí um pouco a fé, né? Existe muita hipocrisia, muita gente falando que não perde a fé, mas isso verbalmente para os outros é fácil dizer que você não perde a fé, mas só que Deus conhece os nossos corações, Deus sabe de todos os nossos pensamentos, e em algum momento a gente perde, dependendo da situação, quando ela é muito forte, quando ela é muito intensa, quando você não vê solução, quando você não tem ninguém ali para te apoiar, ninguém para te ajudar, a gente sim desiste às vezes. O importante é que a gente não desista, né? Que a gente tenha fé, que a gente tenha esperança. Mas para que a gente tenha fé, tenha esperança, para que a gente saiba sair de uma situação muito negativa, a gente precisa estar muito bem interno. E quando precisa buscar essa vibração positiva, quando eu falo em relação a estar bem internamente, vai depender muito se você conseguiu aí identificar as suas crenças, se você conseguiu ser consciente diante da situação, diante das pessoas, porque em muitos casos tem situações que é outras pessoas que nos colocam naquela situação. E para a gente conseguir sair disso, a gente vai ficar brigando muito com os nossos pensamentos, nós vamos brigar muito com as nossas dores, vai julgar a outra pessoa, vai verbalizar que você só está naquela situação por causa daquela outra pessoa. Então, essa é a situação que a gente não se dá conta que a nossa responsabilidade conosco é sair daquela situação negativa. Alguns casos, quando nós encontramos no fundo do poço, que nós precisamos ali de um milagre acontecer, muitas negligências que nós tivemos conosco mesmo. A gente não procura se cuidar mentalmente, se não se cuida mentalmente, vai se debilitar. Então, nós somos responsáveis por nós, tanto fisicamente, quanto mentalmente, quanto espiritualmente. Se nós não conseguir identificar esses pontos que precisa ser melhorado, então fica muito difícil da gente conseguir lidar com as situações e sair de situações muito negativas. Culpar a outra pessoa, culpar alguém, culpar o mundo, culpar até Deus. Isso não vai mudar o que nós precisamos realmente fazer por nós mesmos. É importante que a gente olhe para nós, olhe para nossa saúde, olhe para nossa vida, comece a fazer meditações para que você possa aí estar no seu presente e identificar tudo aquilo que você precisa mudar dentro de você. Quando buscamos cuidar do nosso interior, nós conseguimos uma força inexplicável. A gente consegue lidar com situações e pessoas que traz algum tipo de desconforto, conflitos,
para a nossa vida. A gente consegue ser consciente das pessoas que não têm um lado positivo muito bom para a gente consegue sentir que as pessoas não gostam de nós, a gente consegue sentir que a nossa presença não é agradável diante de algum lugar ou diante de alguma pessoa. Então, cuidar da nossa vibração, cuidar do nosso interior é importante para a gente ter força de vontade, ter força para querer viver mais, saber viver a vida, saber fazer escolhas inteligentes, saber sair de relacionamento tóxico, saber também escolher ambiente de trabalho, escolher amizades, né? Às vezes até se distanciar de famílias, porque tem pessoas, tem familiares que nos prejudicam muito. Então, é importante a gente cuidar. E para cuidar do nosso interior, não é nenhuma religião que vai fazer isso, né? Assim, para vocês entender como funciona a religião, é você pegar alguma enfermidade que você tenha e você toma um remédio ali que vai camuflar aquela dor, aquela enfermidade que você está naquele momento. Se você não for à procura da raiz desse problema, o que está te causando algum tipo de dor, o que está ali te debilitando na sua saúde, você não consegue realmente cortar o mal pela raiz. Você simplesmente vai ali camuflar, ou seja, você vai ganhar tempo para resolver alguma coisa. Isso acontece quando nós procuramos algum tempo, religiões, que a gente está perdido, a gente não sabe como lidar com alguma situação da nossa vida. Então, esses lugares, eles camuflam, eles não conseguem identificar a raiz do problema para que você possa resolver. Até porque, muitas vezes, a raiz do problema está em você. E esses lugares não vai abrir a tua mente para você saber que foi você que se colocou em situações como se encontra hoje. Então é importante, quando nós cuidamos de nós, nós conseguimos então receber as mensagens com a nossa própria intuição, com o nosso ser interior. As mensagens que nós precisamos é sempre importante para que a gente possa conseguir enxergar a luz no fim do túnel, para que a gente possa lidar com pessoas e situações, para que a gente possa ter uma força que a gente às vezes acha que não tem. A gente encontra soluções. Então, não é em pessoas e nem em lugares que você vai encontrar soluções para a sua vida. Você simplesmente, em pessoas e lugares, você camufla a sua situação. Quando você quer realmente mudar, o autoconhecimento é que você precisa buscar. Então, é saber internamente qual é o seu problema, que está trazendo problema no seu corpo, problema na sua saúde mental, ou problema na sua saúde até espiritual. Então, não é tempos que vai fazer você reconhecer aquilo que você precisa mudar em você. Não há tempos que vai ensinar você a se perdoar. Os tempos ensinam você a perdoar o outro. Mas às vezes o outro não te fez mal, mas só que você criou expectativa naquele outro que aí acabou trazendo alguma frustração para você e você acha que você precisa perdoar o outro, quando na verdade a raiz é o perdão para você mesmo. Às vezes você aceitou coisas que você não deveria, às vezes você fez coisas que não deveria, você verbalizou coisas que não deveria. Então, quando nós cuidamos da nossa vibração, nós identificamos muitos pontos negativos que está aqui dentro da gente, só que consciente nós não somos. Então, é importante a gente buscar o autoconhecimento, saber o que é realmente o nosso caminho e que caminho até hoje eu segui para que eu estivesse onde eu estou.
Qual foi as negligências que eu tive comigo mesma, com o meu corpo, com a minha cabeça, com a minha mente, com a minha vida e com o meu mundo, que é a minha responsabilidade mudar essa estratégia, mudar esse direcionamento. Então, quando nós cuidamos da nossa vibração, nós conseguimos ter todas as respostas que a gente precisa e que a gente procura sempre lá fora. E lá fora sempre vai camuflar, sempre vai contar histórias para nós, para que a gente possa acreditar que aquilo é o certo. Ou seja, lá fora sempre vai te trazer a ilusão de algo, de alguma coisa para a tua vida, ilusão de quem é alguém. Então, quando nós buscamos ser positivo dentro de nós, quando nós buscamos elevar a nossa vibração, nós então aprendemos muito mais que lá fora não ensina. Então, comece a cuidar mais do seu interior. Você mesmo pode fazer isso dentro da sua casa, dentro do seu lar. Busque o conhecimento. Você pode buscar, hoje nós temos aí imensas fontes de conhecimento para que você possa buscar aquilo que você tem dúvida, aquilo que você precisa aprender. Sabe, quando nós buscamos muito tempos, muitos lugares lá fora e a gente é enganados por muitas vezes, esses lugares vai ajudar com que perdemos a confiança nas pessoas e perdemos até em nós. Esses lugares vai fazer com que, através de muitas frustrações, muitas decepções que nós temos com pessoas, nós perdemos a fé e a esperança. Então, às vezes, procurar o mundo lá fora, procurar pessoas lá fora, se iludindo com aquilo que te dizem, pode te levar ao caminho da depressão e da ansiedade, sem que você perceba. Você se ilude achando que muitas coisas que acontecem de bom ao seu redor é a coisa certa. Às vezes é só uma camuflagem que está acontecendo na sua vida. A realidade. A sua vida mesmo, ela está em outro caminho, ela está em outra jornada e você ainda não se deu conta. Mas quando você começa a ter a consciência de quem você é e daquilo que você pode mudar internamente dentro de você, sem dogmas, sem crenças, sem essas coisas que existem no mundo aí fora, você vai descobrir o Deus que tem dentro de você, o Deus que habita dentro de você, a força que você tem dentro de você e que você ainda não teve a percepção e você não teve ainda, né, essa consciência de que isso existe dentro de você. Nada tá lá fora, tudo tá dentro de você.